Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu estou gravando aqui uma série de vídeos com o Guilherme Puim da Suno Consultoria e hoje a gente vai falar sobre o jeito que eu faço os meus investimentos. Certo, Gui? Conduz o vídeo aí. Exatamente. Fala, Thiago, tudo bem? Bom, acho que a ideia aqui é trazer um pouco de como que o Thiago ele usa, né, o que ele sabe, a filosofia de investimentos dele, para atingir os resultados que ele tem até hoje, né? E acho que antes da gente começar a falar de mercado, a entrar em mercado, a falar de coisas mais técnicas, mais racionais, é super importante dar um passo para trás e se autoconhecer, né? Saber para onde você quer ir e como que você quer chegar lá e quanto tempo vai demorar para você chegar lá. Então fazer, né, uma lapidação interna para conseguir focalizar nesses objetivos é o primeiro passo para ter uma carteira extremamente vencedora ao longo do tempo e de forma totalmente profissional. Bom, então eu queria perguntar para você, Thiago, você sempre falou, né, que a sua carteira ela é muito voltada para renda variável, principalmente ações. Mas isso foi algo que começou assim ou isso foi mudando ao longo do tempo? Não, isso sempre foi assim. Eu diria que eu fui aprendendo um pouco mais sobre risco e diversificação ao longo do tempo. Mas eu sempre investi em ações, em renda variável. Quando eu digo renda variável, fundos imobiliários, imóveis também. Então minha carteira ela é basicamente composta por ações, fundos imobiliários e ações internacionais, né? É óbvio que quando eu comecei a investir, lá em 2003, sequer existia a possibilidade do investidor de varejo investir em investimentos no exterior, né? Não tinha ETF, não tinha BDR, abrir conta lá fora era coisa assim de multimilionário, né? E fundos imobiliários eram bebês, estavam nascendo e nem existia informação a esse respeito. Então, quando eu comecei a investir, eu investi somente em ações. Dei sorte, porque de 2003 a 2008, as ações do Brasil foram os melhores investimentos do mundo. Acreditem, né? O pessoal fala, poxa, as ações nos últimos anos não foram tão bons. É verdade, mas se a gente for ver, as ações brasileiras nos anos 2000 foram entre os melhores investimentos do planeta, muito melhor que as ações americanas. Então, eu estava concentrado no começo da minha carreira no mercado que eu dei sorte, que era o mercado brasileiro, né? Nasci aqui e aquele momento era o mercado que estava acessível para a gente. Depois que foram surgindo alternativas, né? Acho que a Suno ajudou muito os investidores a entender de fundo imobiliário. A gente foi a primeira empresa a falar da importância de investir no mercado estrangeiro, no exterior. Então, hoje existe uma ecologia muito maior de investimentos possíveis para o investidor. E a minha filosofia é comprar ativos que têm uma expectativa de retorno positivo, geralmente a renda variável se enquadra nisso, né? Você pega os mercados de ações no mundo, inclusive no Brasil, foram os que melhor performaram no mercado local ao longo do tempo. Então a Bolsa Americana performou melhor que bonds ao longo do tempo, a Bolsa Italiana, a Bolsa da Alemanha, a Bolsa do Japão. Você pega em janelas longas de 50, 100 anos, né? Tem até um livro aqui que chama... tem até um livro aqui, em algum lugar, talvez a gente encontre, que chama Triumph of the Optimist, Triunfo dos Otimistas, né? E nesse livro, o autor ele estudou os mercados nos últimos 100 anos, né? E viu que a renda variável em todos os mercados era o negócio que mais criou valor, era o ativo de melhor rentabilidade. Qual que é o desafio? Com altos e baixos. Tem anos de queda, tem anos de alta, mas na hora que você analisa janelas longas, o mercado acionário foi o que mais criou riqueza. E quando você tem uma diversificação nesses mercados, a sua volatilidade da carteira cai e você tende a esse retorno positivo que a renda variável traz. Então a minha carteira ela é constituída 100% de renda variável. Thiago, você não tem renda fixa? Não. Eu tenho alguns fundos imobiliários que têm renda fixa dentro. Eu tenho Fiagro que tem CRAs dentro, mas isso geralmente é pouco do meu patrimônio. E eu não sei se eu considero um fundo imobiliário que tem um CRI dentro uma renda variável ou uma renda fixa, porque na bolsa ele tem renda variável, tem fundo de CRI que está caindo bastante, tem fundo de CRI que está subindo bastante, então você tem um caráter ali de renda fixa dentro do ativo, porém, como é um ativo listado na bolsa, ele tem muitos altos e baixos. Então minha carteira é majoritariamente constituída assim. Alguém fala, Thiago, você não tem renda fixa? Eu tenho um pouquinho lá no banco, que são as despesas, mas fora isso, eu não tenho nada de renda fixa, tenho anos muito bons, né, na minha carteira, tem anos que não são tão bons, então, vamos falar de crise de 2008, minha carteira caiu 50%,
2020 chegou a cair acho que 40% ali no auge do Covid, depois se recuperou e hoje está próximo da máxima aí, minha carteira na pessoa física, eu só compro os ativos indicados pela Suno e os retornos têm sido muito bons. Ótimo. E, Thiago, como que você faz para rebalancear o seu portfólio dado os seus objetivos, ou de tempos em tempos, de 6 em 6 meses você rebalanceia, ou passou uma ação de tal percentual, você realiza um pouco ela? Como que você faz? Tá, ótima pergunta, Gui. Eu sou um investidor que sou um pouco diferente da média do investidor brasileiro. Eu sou um analista regulado. Eu não posso comprar e vender títulos mobiliários a hora que eu quiser. A gente tem uma série de regulações ali no Código de Conduta da PMEC, né, que inclusive eu faço parte do Comitê de Autorregulação e, obviamente, eu preciso respeitar as boas práticas e o que o Código de Conduta da PMEC determina, que é negociações em determinados períodos. Então, para respeitar esse Código de Conduta, eu não compro e vendo toda hora. Eu simplesmente compro e raríssimas vezes eu vendo. Energias do Brasil fechou capital? Daí fui praticamente obrigado a vender. Vendi. Múltiplos fechou capital lá atrás? Tinha ações, fui obrigado a vender. Mas eu tenho um perfil muito mais de comprar e não negociar do que comprar e vender. Não é meu perfil comprar e vender, até por uma questão regulatória. Dito isso, eu vou fazendo assim com minha carteira, né? Eu tenho aportes, que eu, faço sobrar renda no final do mês, e tenho os dividendos daquela carteira. Esse recurso eu tento alocar naquela que eu julgo que é a melhor oportunidade daquele momento. Então eu vou recebendo os dividendos, vou fazendo os aportes e me pergunto, qual que é o melhor investimento nesse momento? É ações da Petrobras? Vou lá e aloco em ações da Petrobras. Daqui a pouco essas ações da Petrobras subiram e elas estão me pagando dividendo. Recebo esses dividendos e me pergunto, qual que é o melhor investimento nesse momento? É comprar ações da Apple. Vou lá e compro ações da Apple. E com isso, eu vou fazendo a diversificação da minha carteira ao longo do tempo. Eu tenho um objetivo de longo prazo, que é ter entre 40% e 45% de investimentos no exterior. Hoje minha carteira está um pouco distante disso, está mais ou menos uns 20%, 25% em ações, ou melhor, em ativos no exterior, e eu quero chegar em 45%. Então eu vou sempre levando isso em mente. Assim, eu preciso comprar a melhor oportunidade naquele momento, mas eu também tenho um objetivo de longo prazo. Então eu sempre me pergunto, já que eu estou longe do meu objetivo de longo prazo, qual é a melhor ação para se investir lá fora. Se eu não encontrar nada nesse momento, eu vou alocar no Brasil, mas a minha preferência é por investir fora, porque o meu objetivo de longo prazo, eu estou, vamos dizer assim, pouco exposto à carteira que eu tenho de objetivo lá na frente. Ótimo. E uma das grandes dúvidas que chegam aqui para a gente, de clientes da consultoria, é que muitos clientes, até fazendo uma alusão, né, com o time de futebol, o que eu sempre falo para eles, não dá para montar um time de futebol com 12 goleiros, né, ou com 12 atacantes. O meu é 12 atacantes. Com exceção do Thiago, né, que é um investidor extremamente profissional, investe de forma profissional. Mas mais do que profissional, Gui, é o gosto, entendeu? Tipo, eu sou um cara que sou da renda variável e eu tolero quedas como as que eu falei anteriormente, 40%, 50% de tempos em tempo. Eu tenho certeza que o meu perfil ele é diferente da média da população. Então, não acho que minha carteira ela é um exemplo para todos. E volta naquele primeiro ponto do autoconhecimento, né? Você se conhece muito, entende seu perfil de risco e por isso você tem uma carteira que faz, né, com que você alcance os seus resultados atrelado ao seu perfil de risco. E aí uma pergunta que eu queria fazer qual para você é uma ação que é um bom zagueiro, uma ação que é um bom volante e uma ação que é um bom atacante? Pô, não estava preparado para essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Eu acho que assim, uma ação defensiva é aquela ação que tem uma alta previsibilidade, uma ação que tem uma baixa volatilidade de resultados e também uma baixa volatilidade na própria cotação da bolsa. Acho que um bom exemplo dessa empresa hoje é a ENGIE, é uma empresa do setor elétrico que tem baixa volatilidade de resultados e da sua cotação e paga bons dividendos. Acho que essa pode ser uma empresa defensiva. Uma empresa de médio risco, vamos dizer assim, talvez um banco, né? Um banco, ele está exposto ao ciclo da economia brasileira, né? Assim, volta e meia tem riscos de crédito, tem ali um probleminha de crédito. Raramente os bancos grandes do Brasil eles sofrem muito, mas eles sofrem um pouco,
né? Eu diria que a Itaúsa tem esse perfil de médio risco, vai. E para finalizar, assim, uma ação que eu acho que tem um risco maior e um potencial maior, e a gente indica faz um tempo, e por enquanto tem sido um ótimo investimento, são as ações da Petrobras. Tem risco? Tem bastante risco. Por outro lado, é uma empresa que tem algumas oportunidades dentro dela e que está muito barata e que, por conta disso, pode pagar um ótimo dividendo. Inclusive, quem comprou há 2 anos, ou menos, 1 ano, provavelmente recebeu ótimos dividendos e tem feito um bom negócio. Agora, tem que saber que tem mais risco, né? Quando você compra uma Engie, você está comprando uma empresa mais defensiva. Quando você está comprando uma Petrobras, você está sujeito a riscos de petróleo, a riscos políticos, a todo tipo de risco, de estourar uma plataforma, que é raro, mas pode acontecer. Então você tem que entender que nem todas as ações têm o mesmo risco. Ótimo. E trazendo um gancho aqui para a consultoria, é exatamente esse tipo de abordagem que a gente leva em consideração quando faz a entrevista com o cliente, né, com os nossos clientes, é trazer esse rebalanceamento de riscos, gestão de portfólio, para que faça você investir de uma forma muito mais profissional e conquiste os seus objetivos ao longo do tempo, que é o mais importante. E se você quiser ter acesso à Suno Consultoria, a gente vai deixar um link aqui abaixo, né? Um consultor vai conversar com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos.